gravação. Olá pessoal, tudo bem? Estou desenvolvendo um sistema para colocar em escritório de advocacia. O que esse sistema nosso faz? Eu vou explicar para vocês passo a passo. Quem não me segue, se agradeço se seguir, se dá o joinha, né? Para poder a gente trazer mais conteúdo. Então aqui eu vou logar o sistema. Esse sistema que eu estou criando, esse sistema tem banco de dados, ele tem repositório de arquivos. Então, para ter essa página toda colocada em um sistema, eu utilizo a HostGator, né? Como um site profissional, onde coloco todos os meus trabalhos lá dentro, né? E lá fica o meu repositório de documentos, fica tudo arquivado dentro do HostGator. Esse sistema aqui que eu criei, ele tem o nome de Advex, né? Processos de advocacia, né? Mais leis, mais jurisdições, para poder implementar bem esse projeto. Então esse projeto, nós temos aqui o que? Esse projeto ele foi criado para analisar, fazer análise de um processo que você criou, ou um processo que está na justiça. E esse processo, ele vai analisar através da IA. Mas além disso, temos o que? Nós temos uma agenda jurídica. Vamos entrar aqui, começando aqui pela agenda jurídica. A agenda jurídica, o que ela foi criada? Ela foi criada para criar toda a minha agenda jurídica. Os processos que eu tenho que ir na justiça, visitar cliente, receber cliente, para mim entrar com processo, com recurso, tudo tem um prazo. Então essa minha agenda aqui, ela foi feita para os meus compromissos dentro do escritório, né? Quando chegar 1 hora antes do evento, o próprio sistema dispara para mim um aviso no celular que eu tenho um compromisso nesse horário. Já na parte de cima ali eu tenho um monitor jurídico. Como é que funciona esse monitor jurídico, né? Esse monitor jurídico é o seguinte: eu entrei com um processo, né, para o meu cliente Marcos Pedro da Silva e coloquei ele no monitor jurídico. É através de uma API também, API paga, né? Utilizo a API do Jus Brasil, tá? Uma API. Essa API, o que ela faz? Eu coloco o nome ali para monitorar. Ele dispara em 3 minutos, né, a informação para a rede. Em todo o Brasil ele me retorna se tiver alguma atualização referente ao processo de Marcos Pedro da Silva e me avisa se houve alguma movimentação do processo. Essa é a primeira parte. A segunda parte a gente precisa analisar um processo. Tem um processo lá do Marcos Pedro da Silva, que eu estou usando como exemplo, né? E esse processo tem 100 laudas, tem 100 folhas, né? Então aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou jogar todos os documentos aqui, escolher o documento em PDF, né? E vou jogar para dentro do sistema. Então ele vai ter ele vai criar uma pasta lá e vai jogar dentro da pasta esse PDF do processo que eu estou jogando para dentro do sistema. Esse vai ficar armazenado lá na minha pasta, tá? Aí joguei o processo para lá, vamos para a questão do processo aqui. Já que eu joguei para lá o documento, vamos criar agora uma base daquele documento. Então eu tenho o número do processo, ou o nome do processo, tem a descrição do processo e cadastro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai cadastrar esses dados dentro do sistema, porque eu já mandei para lá o PDF. Então,
Daqui para baixo do processo aqui, da pasta do processo, onde está o processo, daqui para baixo eu analiso todo o processo, passo a passo. Analiso o processo, chat, relatório, itens. Então chega aqui no itens, conclusão final, cadastro feito das relatórios, das petições, do que eu extraí dentro desse documento. Então mandei para cá, está aqui embaixo, o documento teste. Então para mim passar para essa parte de análise, eu tenho que selecionar um processo. Eu posso ter 50 processos cadastrados aqui. Eu vou, como eu tenho um, eu vou analisar esse. Cliquei. Pode ver que ele já ficou verdinho aqui do lado esquerdo, que ele está selecionado. Então vamos lá, analisar o processo. Para saber se o processo está dentro e está selecionado, eu vou analisar aqui do lado. Análise do processo. Então eu vi que ele trouxe aqui um resumo, através da inteligência artificial, um resumo do que significa o meu processo. Qual vara que ele tem, as partes, né, doutor, quem recorreu, qual foi o juiz, decisão, data, hora, movimentação. Então a análise da IA, com a IA, ela me trouxe esse análise simples e pequeno que existe o processo já selecionado dentro do sistema. Então agora nós vamos, após essa análise, nós vamos para o chat do projeto. Então no chat do projeto, eu tenho um arquivo lá de 100 laudas e preciso, eu não vai perder muito tempo para me ler esse processo. Então aqui eu faço as perguntas para a IA e a IA me vai lá dentro do PDF, faz a varredura do que eu preciso e me traz aqui e me mostra na tela o que eu preciso. Por exemplo, sou bem simples. Quais as partes do processo? Quais as partes do processo? Manda pesquisar. A IA vai analisar e vai me trazer. Exemplo, as partes do processo são autor João da Silva e a ré empresa exemplo limitada. Aí posso perguntar outra coisa, qual a comarca do processo? Aí ele me trouxe Florianópolis, Santa Catarina. Aí eu posso fazer as perguntas para ele que eu precisar aqui. Qual petição inicial? Existe petição inicial? Ó, se ele vai dizer ou não, existe petição inicial? Por exemplo, só para a gente inicial. Eu esqueci de botar o ponto de interrogação. Vamos ver o que ele vai trazer. Sim, existe petição inicial. Então posso botar aqui qual petição inicial ele vai me trazer. Então aqui eu vou fazer todo o levantamento em cima daquele processo que eu selecionei, né? Aí saindo daqui, já que eu sei, já as informações tudo que eu tenho, eu vou para o relatório. Então aqui no relatório o que ele vai fazer? Ele tem um relatório de documentos jurídicos que ele vai criar para mim através daquele processo e vai criar automaticamente. Exemplo, eu preciso naquele processo fazer uma petição. Eu vou criar em petição. A inteligência artificial vai buscar informação para mim referente àquele processo, vai trazer todos os dados necessários e vai montar uma petição para mim. A inteligência artificial, ele vai gerar um documento. Ó, gerou um documento da petição inicial. Então ele traz aqui o processo judicial, traz tudo certinho e tal. Mas o que eu vou dizer para vocês? Esse projeto, tá? Essa petição inicial, ela vem criada pela IA. É claro que você vai ter que dar uma olhada, vai ter que dar uma lida, ver se tá tudo nos conforme juridicamente e se tá tudo certo, tá? A IA, às vezes, ela falha um pouco, mas ela ajuda um monte. Então aqui eu posso copiar esse texto, eu posso baixar em PDF, tá? Mas ele já gravou, quando ele faz essa pesquisa aqui, ele cria a petição, ele já grava no banco de dados. Não tem que se preocupar, já está gravado, tá? Eu posso fazer um recurso, posso fazer uma contestação, posso fazer uma minuta. Tudo esses três aqui, ó, esses 4 itens,
ele faz automática em cima da inteligência artificial. E vamos agora para quê? Vamos aqui para meus itens, né? Meus itens o que que é? É tudo aquilo que eu criei na tela anterior. A petição, a contestação, tá tudo aqui, referente aos processos. Então aqui você pode editar ele para poder alterar os dados que você necessita. Você pode deletar, ó, deletar, ok, deletou, né? Você pode deletar. Ou você pode imprimir ele já no formato correto, para poder integrar, imprimir, ler certinho. Se não deu certo ali, rascunha na caneta, vem aqui, edita, altera de novo até você imprimir o correto, né? Então tudo isso aqui foi feito em cima daquele processo que eu selecionei, entendeu? É claro que o que precisa nesse projeto ainda, eu estou mostrando para vocês a ideia, né? Então se alguém tiver interesse aí, eu vou deixar meu e-mail, né? No canal, dá para mim um like, né? Se eu passa por algum amigo, tem escritório, né? Que depois desse projeto pronto eu vou botar ele para vender no Mercado Livre, né? Mas que a pessoa possa trocar o nome lá em cima, o logotipo, a pessoa pode trocar as funções, pode trocar algumas coisas, o acesso, né? Trocar as chaves de API, porque nós temos 3 chaves de API aqui. Nós temos a API do jurídico para buscar as informações, para monitorar. Nós temos a API para ler PDF e ler foto PDF. E temos a API do OpenIA, né? Nós temos 3 API pagas para poder fazer esse sistema funcionar. Mas é barato, tá, gente? A API da OpenIA eu tô pagando paguei 5 reais para desenvolver o sistema. Estou desenvolvendo o sistema e ainda tem bastante crédito lá, 5 reais para vocês imaginar, entendeu? Então tem a API da OCR eu peguei grátis e tem a API do Jus Brasil que tem que pagar, né? Que eu não coloquei em funcionamento ainda ali para poder trazer as informações. Essa é uma ideia que está em construção, ela pode ficar mais robusta ainda, mas que vai auxiliar muito escritório de advocacia, vai auxiliar muito estudante de direito, tá? Então, se alguém precisar de mais informação, alguma coisa, vai comentando aí embaixo, dentro do possível, eu vou respondendo, tá? Foi isso. Esse é o primeiro tópico, né, que eu estou passando. Logo eu vou dar mais uma robustez aqui no sistema e trago o próximo vídeo. Obrigado a todos.